Você sabia que existe um lugar no nosso planeta onde o tempo literalmente parece ter parado? Uma ilha tão isolada, tão misteriosa, que ninguém, absolutamente ninguém, tem permissão de pisar nela. E quem tentou muitas vezes pagou com a própria vida. E pessoal, estamos falando da ilha Sentinela do Norte, localizada no coração do arquipélago de Andamão, no Oceano Índico, entre a Índia e a Tailândia. A ilha pertence oficialmente à Índia, mas na prática é como se fosse um território fora do nosso mundo moderno. Um lugar onde tecnologia, agricultura, eletricidade e qualquer forma de contato com a civilização simplesmente não existem. Imagine isso comigo. Em pleno século XXI, com satélites, inteligência artificial, viagens espaciais, existe uma ilha onde os habitantes vivem exatamente como viviam milhares de anos atrás. Sem celulares, sem roupas modernas, sem construções em alvenaria, sem estradas, sem contato com o mundo exterior. Nada entra, nada sai, e ninguém se atreve a forçar essa barreira invisível. E galera, muitos consideram esse um dos lugares mais intrigantes do mundo, porque tudo ali nos dá a impressão de que o relógio do tempo foi pausado há milênios, como se estivéssemos olhando para uma cápsula viva da pré-história, digamos assim. Mas afinal, por que essa ilha é tão inacessível? Quem vive lá? O que eles sabem sobre nós? E por que ninguém pode se aproximar? Pessoal, se você gosta de vídeos misteriosos como esse, não esquece, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho e também compartilha aí com todo mundo, fechou? O meu nome é Vitor Gabriel, esse é o canal É Sério Isso, e você já tinha ouvido falar dessa ilha Sentinela? Deixa aí nos comentários que eu quero muito saber, fechou? Bora continuar porque essa ilha vai te surpreender. A ilha Sentinela do Norte tem pouco mais de 60 km², o que equivale mais ou menos ao tamanho da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Ela é coberta por densas florestas, cercada por recifes de corais afiados e protegida por águas agitadas, o que dificulta qualquer tentativa de aproximação por mar. Saiba que, apesar de fazer parte de um arquipélago administrado pela Índia, a ilha foi deixada completamente intocada, e isso não é à toa. Os seus habitantes, conhecidos como sentineleses, são extremamente hostis a qualquer forma de contato externo. O isolamento deles é tão profundo que nem mesmo os governos, cientistas ou ONGs se atrevem a invadir aquele território. A última estimativa é de que o povo da ilha tenha vivido ali por mais de 60 mil anos, mantendo uma cultura e modo de vida que praticamente não mudou desde a Idade da Pedra, e tudo isso sob um completo véu de mistério. Você não encontra imagens claras deles, não existem registros confiáveis de suas tradições nem de sua língua. É como se eles fossem um eco perdido de uma era esquecida da humanidade. Vivendo à margem da história, mas resistindo bravamente ao avanço de um mundo cada vez mais conectado. E por mais que essa ilha esteja no mesmo planeta que a gente, ela parece pertencer a outro tempo, a outro universo. Quem são os sentineleses? O último povo verdadeiramente isolado da humanidade. Os sentineleses são considerados por muitos pesquisadores o grupo humano mais isolado do planeta, e não estamos exagerando. Acredita-se que a população da ilha Sentinela do Norte varia entre 50 e 150 pessoas. Um número pequeno, mas que vem se mantendo por gerações. Até hoje ninguém conseguiu realizar um censo exato, porque como você já sabe, ninguém pode se aproximar deles. Mas galera, o que realmente mexe com a gente é a origem desse povo. Estudiosos acreditam que os sentineleses sejam descendentes diretos dos primeiros seres humanos que saíram da África, como eu já disse, há mais de 60 mil anos. Em outras palavras, eles são um dos grupos humanos mais antigos e geneticamente puros que ainda existem. E adivinhem, eles vivem da mesma forma desde sempre. Nada de agricultura, nada de criação de animais, nada mesmo. A base da vida dos sentineleses é a caça, a pesca e a coleta de frutos e raízes. Eles usam ferramentas rudimentares feitas de madeira, pedra e até metais que chegam pela costa, levados por navios naufragados. Eles são ótimos caçadores e conhecem como ninguém cada centímetro da ilha. Ah, e tem um detalhe que buga muito a nossa mente, que é o seguinte: se você acha que é possível compreender a cultura deles, aí vem uma questão curiosa. Eu reforço que absolutamente ninguém no mundo consegue entender a língua que eles falam. Dá pra acreditar? O idioma sentinelês é completamente indecifrado, sem qualquer relação conhecida com outras línguas ou dialetos falados pelas tribos vizinhas da ilha Andamão. É uma linguagem única, isolada e que só eles dominam. É impressionante existir um povo que rejeita qualquer contato com o mundo exterior durante todo esse tempo de sua existência. Isso mesmo. Enquanto o restante da humanidade criava impérios, inventava a escrita, construía cidades e até entrava na era digital,
os sentineleses mantiveram um estilo de vida completamente preservado, protegido e inacessível. E talvez, justamente por isso, sejam hoje um dos maiores mistérios antropológicos ainda vivos na Terra. Mas o que acontece quando alguém tenta quebrar esse isolamento? Porque toda tentativa de aproximação termina de forma trágica. É sobre isso que a gente vai falar agora. Os contatos que deram errado e por que nunca mais devem ser tentados. E galera, apesar de todo o isolamento, de toda a hostilidade e dos inúmeros alertas, a Ilha Sentinela do Norte já foi sim alvo de tentativas de contato, algumas até bem intencionadas, outras completamente imprudentes. E é justamente a soma desses episódios que deixou um recado definitivo para o mundo. Não se aproxima dessa ilha, não vale a pena. Durante anos, houve expedições oficiais organizadas pela Marinha da Índia, em parceria com antropólogos. A intenção, em alguns momentos, era puramente científica. Entender quem eram os sentineleses, como viviam, qual era sua origem e principalmente se haveria alguma forma segura de estabelecer um diálogo. Nesses encontros, os pesquisadores levaram pequenos presentes, como cocos, ferramentas simples, brinquedos e objetos metálicos. E pessoal, em algumas ocasiões, eles chegaram a observar os nativos pegando os itens deixados na areia. Mas mesmo nesses raros momentos de aparente aceitação, qualquer movimento considerado uma aproximação física gerava uma resposta imediata e violenta. Sabe a impressão que dá? É como se essa terra fosse em volta de uma fronteira invisível, que uma vez ultrapassada, não deixava espaço para misericórdia. E é exatamente por isso que se tornaram tão famosos os casos em que essa linha foi ultrapassada. O episódio mais emblemático aconteceu em 2018, com o missionário americano John Allen Shaw. Ele tinha 26 anos, era evangélico fervoroso e acreditava que estava cumprindo uma missão divina: levar a palavra de Deus para os últimos não alcançados pela fé cristã. Infelizmente, Shaw ignorou completamente todos os alertas internacionais, burlou leis indianas que proíbem a aproximação da ilha e pagou pescadores locais para levá-lo até lá clandestinamente. Galera, nos primeiros momentos, ele tentou se comunicar à distância, cantando músicas religiosas, fazendo sinais de paz e até oferecendo objetos, mas mesmo assim os nativos reagiram com flechas. Um desses projéteis chegou a atravessar a capa da Bíblia que ele carregava nas mãos. Em vez de recuar, ele encarou aquilo como um sinal de resistência demoníaca e no dia seguinte voltou para tentar mais uma vez. Foi quando tudo chegou ao fim. Os pescadores que o acompanharam relataram que viram de longe os nativos arrastando o corpo dele pela praia. John Allen Shaw morreu ali, com menos de 30 anos, sem jamais ter conseguido dizer uma única palavra compreendida pelos sentineleses. E galera, 2 anos antes, em 2006, um caso semelhante já havia exposto os riscos mortais existentes naquele território. 2 pescadores indianos entraram acidentalmente na zona de perigo, enquanto pescavam ilegalmente nas águas ao redor da ilha. O barco à deriva foi levado pela correnteza até a praia durante a noite. Assim que o dia amanheceu e os sentineleses perceberam a presença dos estranhos, o resultado foi o de sempre: ataque imediato, sem chance de defesa. Eles foram mortos com armas rudimentares e os corpos deixados expostos à margem da floresta. Sério, e quando a marinha tentou recolher os restos mortais com o auxílio de um helicóptero, o que se viu foi uma cena surreal. Os nativos atirando flechas, até mesmo contra a aeronave, obrigando os oficiais a recuar. Esses episódios deixaram claro de uma vez por todas que o isolamento dos sentineleses não é apenas uma escolha, é um mecanismo de sobrevivência. E eles demonstram com toda a força e convicção que qualquer tentativa de aproximação será recebida como invasão e será combatida. E aqui é importante levantar um ponto que muita gente ignora. Entende-se que os ataques cometidos por eles não são atos de crueldade ou selvageria, como algumas pessoas pensam. Na perspectiva deles, o intruso representa perigo. Eles não conhecem nossos costumes, não entendem nossas intenções, e o histórico da humanidade com povos isolados talvez os faz pensar que quando nos aproximamos, trazemos destruição e doenças. Por que é proibido pisar na ilha? Leis, proteção e riscos reais. Com tudo que você já ouviu até agora, pode parecer óbvio que ninguém deva se aproximar da Ilha Sentinela do Norte. Mas o que talvez muita gente não saiba é que essa proibição não é apenas moral ou simbólica. Ela é legal, ela é oficial, ela é absoluta. O governo da Índia, que administra o território do arquipélago de Andamão, estabeleceu uma regra clara: nenhuma embarcação ou indivíduo pode se aproximar a menos de 5 quilômetros da costa da ilha. E pessoal, essa é uma área considerada uma zona de exclusão total, sendo monitorada regularmente pela Marinha e pelas autoridades locais. Não há exceções, nem para turistas, nem para jornalistas,
jornalistas, nem para pesquisadores, nem mesmo para organizações internacionais. A verdade é que esse nível de proteção tão rigoroso tem uma explicação bem ampla e não tem nada a ver com segurança nacional ou controle militar. O que está em jogo aqui é algo muito mais sensível: a sobrevivência de um povo que vive completamente isolado do restante da humanidade há milênios. Do ponto de vista da lei, os sentineleses são reconhecidos como um grupo intocado, ou seja, protegido juridicamente contra qualquer forma de contato, exploração ou interferência externa. Esse status legal existe tanto por uma questão de direitos humanos, quanto por uma razão mais urgente e concreta: saúde. E veja só, aqui entra um dos pontos mais delicados de toda essa história: os sentineleses não possuem imunidade para doenças que para nós são consideradas curáveis. Gripe, sarampo, varicela, hepatite, todas essas doenças que costumam ser tratadas com vacinas e remédios podem ser fatais para eles. Uma simples aproximação, um espirro, um aperto de mão, até mesmo partículas trazidas na roupa de um forasteiro podem desencadear um verdadeiro biológico. E galera, é justamente isso que os estudiosos temem, porque segundo eles, o maior perigo de aproximação com os sentineleses não são as lanças e nem as flechas, mas sim a nossa presença. O nosso corpo carrega vírus e bactérias contra os quais eles não têm nenhuma defesa. O que para nós seria um resfriado, para eles poderia significar o fim de uma civilização inteira. E se a gente parar para pensar, esse tipo de tragédia já aconteceu várias vezes ao longo da história com outras tribos isoladas. Povos inteiros foram dizimados, não por guerras ou armas, mas por micro-organismos invisíveis. É por isso que a proibição de contato é uma forma de garantir que os sentineleses têm o direito de continuar vivos da maneira que escolheram viver. Mas para quem gosta ou gostava daquela aula de sociologia, aqui vai um grande dilema ético. Será que é certo deixá-los completamente isolados para sempre? Será que estamos respeitando o direito deles à liberdade ou estamos condenando-os à exclusão total? Essas perguntas dividem especialistas do mundo inteiro. Alguns acreditam que eles devem ser preservados como estão, sem interferência, sem aproximação, sem missões civilizatórias. Outros acreditam que em algum momento o contato será inevitável e que talvez seja melhor prepará-los aos poucos, com responsabilidade, antes que eles sejam vítimas de uma catástrofe ainda maior, seja ambiental, biológica ou até geopolítica. Mas a verdade, galera, é que nenhuma dessas respostas é simples. Estamos falando de um povo que vive há milhares de anos em total harmonia com sua ilha, com seus costumes, com sua identidade. E qualquer tentativa de mudar isso, mesmo com as melhores intenções, talvez custe caro demais. Teorias, mitos e o fascínio global pela Ilha Proibida. De verdade, galera, a Ilha Sentinela do Norte é um enigma que parece desafiar as leis do tempo e da história. Por isso, não é de se surpreender que ao redor desse território isolado tenham surgido inúmeras teorias e mitos, muitas vezes inspiradas em filmes, livros e o imaginário coletivo. Comecemos com uma comparação que muitos fazem. A ilha é para muitos como um cenário real de filmes famosos, como A Ilha do Medo ou o clássico King Kong. Lugares onde o tempo parou e onde forças antigas ou segredos obscuros se escondem, protegidos por barreiras naturais e culturais. Essa associação desperta automaticamente em nós aquela mistura de fascínio e medo e nos convida a imaginar o que realmente está sendo escondido ali. A ideia de que a Ilha Sentinela possa ser a última civilização verdadeiramente intocada é um dos conceitos que mais mexem com a mente das pessoas. E é aí que as teorias começam a florescer. Alguns acreditam que os sentineleses podem estar guardando segredos ancestrais, conhecimentos que remontam a antigas civilizações que desapareceram há milênios. Afinal, em um mundo tão globalizado e tão modernizado, existe ainda esse ponto no planeta onde o homem moderno nunca pisou e onde a evolução tecnológica não entrou. Outros especulam que a ilha poderia ser um refúgio para sobreviventes de catástrofes passadas, onde uma parcela da humanidade conseguiu se manter a salvo das grandes transformações e desastres que remodelaram o planeta. Será que eles teriam traços genéticos ou culturais de povos esquecidos pela história, como a lendária Lemúria, um continente perdido que teria existido no Oceano Índico? Ou até mesmo de Atlântida, aquela civilização mitológica que fascina estudiosos e curiosos há séculos? Se for verdade, os sentineleses seriam os últimos guardiões de uma sabedoria milenar, vivendo em harmonia com a natureza e longe de tudo o que circula no mundo moderno. Mais ainda, galera, existem aqueles que olham para a Ilha Sentinela e se perguntam: por que eles resistem com tanta força? Porque mesmo diante do avanço tecnológico e das inúmeras tentativas de contato
contato, eles preferem o isolamento absoluto. Será que essa resistência é apenas uma questão de sobrevivência ou há algo mais profundo? Talvez uma percepção intuitiva de que o mundo exterior representa uma ameaça existencial para eles? E se a gente fosse além? Se o mundo enfrentasse um colapso ambiental, social ou tecnológico? Se as grandes civilizações fossem devastadas por guerras, pandemias ou mudanças climáticas irreversíveis? Será que os sentineleses, com seu modo de vida simples e enraizado na natureza, seriam os únicos sobreviventes? Um verdadeiro último muro da humanidade, preservando não apenas a vida, mas a essência do que significa ser humano longe da complexidade da modernidade? Bem, esse tipo de pensamento também provoca uma mistura de fascínio e inquietação na gente. A Ilha Sentinela, assim, deixa de ser apenas um ponto isolado no mapa e passa a se tornar um símbolo poderoso. O símbolo de um mundo perdido, de um tempo esquecido, de uma humanidade que talvez tenhamos deixado para trás. No fim das contas, não tem como falar que a ilha nos desafia a pensar sobre nossa própria relação com o tempo, a natureza e a civilização. Mas e aí, o que você acha que está por trás da Ilha Sentinela do Norte? Você acha que os sentineleses sabem de algo que o mundo literalmente esqueceu? Ou eles apenas estão lutando do seu jeito para manter sua existência? Enfim, fica super à vontade aqui nos comentários que eu vou ler um por um, fechou? E você que chegou até aqui, sério, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de também compartilhar com geral. Sério, gente, muito obrigado pela presença de vocês, tamo junto demais, fiquem com Deus, até mais e fui!